Imagina só, um sistema operacional criado na China, chegando para rodar no seu PC e bater de frente com o Windows 11. Parece coisa distante, né? Mas é exatamente isso que a Huawei está trazendo com o Harmony OS. Foram 5 anos de desenvolvimento, mais de 2.700 patentes registradas e cerca de 10 mil engenheiros trabalhando para criar, do zero, um sistema pensado para competir com os gigantes. A pergunta é, será que esse novato tem chance de competir com o Windows 11? A Huawei realizou uma conferência para apresentar um PC com Harmony OS, seu próprio sistema operacional, oferecendo uma nova experiência para usuários de computadores. O executivo Zhu Dongdong, que comanda a divisão de PCs da Huawei, destacou que o Harmony OS para computadores foi reconstruído do kernel para cima, com arquitetura totalmente nova. Em outras palavras, hardware, software, processadores e nuvem foram integrados no sistema, uma autonomia total inédita na indústria chinesa. Segundo a imprensa oficial, esse esforço de 5 anos pretende redefinir o futuro da computação, com experiência inteligente e integrada. Além disso, o Harmony OS na versão 5 vem carregado de recursos de inteligência artificial na própria máquina. O sistema inclui assistente virtual Xiaoyi, baseado no modelo Pangu, que pode gerar templates, traduzir imagens e até resumir reuniões em tempo real, direto na interface. E por falar em integração, o PC Harmony OS foi desenhado para funcionar em vários dispositivos sem dor de cabeça. Dá para usar o mesmo teclado e mouse no notebook, tablet e celular ao mesmo tempo, arrastando arquivos de um para o outro como se fosse mágica. Ou seja, a ideia é cruzar mobile e desktop num fluxo só. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essas inovações. Arquitetura do sistema, interface, segurança e, claro, as diferenças para quem está acostumado com o Windows 11. Vou até mostrar um exemplo curioso. O editor de imagem chinês Wukong Image, tipo um Photoshop local, que já foi adaptado para o Harmony OS e também roda no Windows. É isso mesmo, existe alternativa chinesa ao Photoshop que funciona nos dois mundos. Então já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando essas mudanças que podem sacudir o mercado. Deixa seu like para mostrar que curte esse tipo de conteúdo e comenta aí embaixo. Você trocaria o Windows 11 por um sistema chinês como o Harmony OS? Quero ver o que a galera realmente pensa sobre isso. O Harmony OS para desktop não é simplesmente um Windows com outra cara. Ele foi projetado para ser nativo, modular e distribuído. Isso significa que o mesmo núcleo do sistema pode rodar em um PC, um tablet, um smartwatch ou até em um carro, ajustando a interface e os recursos conforme o dispositivo. Imagina abrir um projeto de edição no PC, levantar da mesa, continuar no tablet no sofá e depois fazer ajustes no celular. Sem transferir arquivos, sem pendrive, sem e-mail. Tudo sincronizado automaticamente. E a Huawei garante que isso não é só marketing. Segundo eles, o Harmony OS tem um kernel próprio, otimizado para comunicação entre dispositivos e que evita a dependência de código do Linux ou do Windows. É como se a China tivesse criado o seu DNA tecnológico para PC. E isso é importante porque evita problemas de licença e até possíveis bloqueios de empresas estrangeiras. Na prática, a interface do Harmony OS lembra bastante o Windows 11 em alguns pontos. Você tem uma barra de tarefas inferior, ícones organizados e até suporte para múltiplas áreas de trabalho, mas o jeito que ele gerencia os aplicativos é diferente. Por exemplo, se você abre um app no celular e joga para o PC, ele mantém o estado exato que estava, sem reiniciar. Isso é parte da chamada arquitetura distribuída. Outra coisa, o sistema já vem com integração profunda de IA. A assistente Xiaoyi pode, por exemplo, reconhecer um slide que você está criando e sugerir um design pronto, ou pegar um documento e criar um resumo automático para enviar por e-mail. Isso coloca o Harmony OS num patamar de sistema que pensa junto com você, algo que a Microsoft também vem tentando com o Copilot no Windows 11, mas com uma pegada diferente. Agora vamos falar de desempenho. Nos primeiros testes internos, o Harmony OS tem se mostrado mais leve no uso de memória e com inicialização mais rápida do que o Windows 11 em máquinas equivalentes. Isso se deve à ausência de algumas camadas legadas que o Windows carrega desde versões antigas, ou seja, menos peso morto rodando em segundo plano.
Mas calma, isso não significa que ele já esteja pronto para substituir o Windows no dia a dia. E é aí que entram alguns desafios, principalmente na compatibilidade de software. O sistema já vem com uma base sólida de aplicativos próprios, navegador, galeria, player de mídia, ferramentas de produtividade, tudo desenvolvido para aproveitar a arquitetura distribuída. Além disso, ele consegue rodar apps Android e até alguns softwares do Windows por meio de virtualização otimizada. Um bom exemplo de como isso pode funcionar é o Wukong Image. Esse editor chinês lembra muito o Photoshop e já foi adaptado para o Harmony OS e para o Windows 11. No Windows, ele funciona como um editor de fotos bem completo, com recursos de inteligência artificial, como remoção de fundo, retoque automático e geração de imagens por texto. Já no Harmony OS, ele se integra de forma mais profunda com o assistente Xiaoyi, que sugere filtros, paletes de cores e até ajustes automáticos conforme você trabalha. Mas aqui vai a verdade, o Harmony OS ainda não tem suporte para a maioria dos apps e jogos populares do Windows 11. Softwares profissionais como AutoCAD, Premiere Pro ou games populares simplesmente não existem de forma nativa no sistema. E mesmo com virtualização, o desempenho pode não ser tão bom quanto no Windows. Por outro lado, quem sabe no futuro isso não mude. Alguns anos atrás, um sistema como o Harmony OS para desktop nem passava pela nossa cabeça. Hoje, ele já está aqui, concorrendo diretamente com o Windows da Microsoft e atraindo desenvolvedores para criar apps compatíveis. É totalmente possível que, com o tempo, mais softwares e até jogos populares recebam versões otimizadas para ele. Então, no momento, o Harmony OS é perfeito para produtividade, integração entre dispositivos e aproveitar recursos de IA. Mas, se você depende de compatibilidade total com tudo do Windows, ainda vale manter um pé no sistema da Microsoft, pelo menos por enquanto. Para entender por que o Harmony OS existe e por que ele é tão importante para a Huawei e para a China, a gente precisa olhar um pouco para o cenário global. Nos últimos anos, a Huawei foi alvo de várias sanções dos Estados Unidos. Isso limitou o acesso da empresa a tecnologias críticas, como processadores avançados, componentes de rede 5G e até software, incluindo o Windows e os serviços do Google. Quando você depende de fornecedores estrangeiros e de repente esses fornecedores cortam o acesso, seu negócio fica vulnerável. A China viu isso acontecer de perto com a Huawei, e é aí que entra o Harmony OS. Ele não é só mais um sistema operacional, ele é parte de uma estratégia maior de autonomia tecnológica. Mas calma, isso não significa que o Harmony OS seja feito apenas por política ou que exista uma corrida para derrubar o Windows. Na prática, o que a Huawei quer é ter independência total para não ficar refém de decisões de outros países. E aqui entra um detalhe interessante. A Huawei está tentando construir um ecossistema forte dentro da China primeiro, para depois expandir. Isso significa que, inicialmente, o Harmony OS vai estar mais presente em notebooks e PCs vendidos no mercado chinês, onde é mais fácil conquistar usuários e desenvolvedores. Se der certo, essa base interna pode servir de trampolim para o mercado global, e com isso, ele pode se tornar uma grande alternativa ao sistema da Microsoft, conquistando cada vez mais espaço no cenário internacional. Claro, ainda existem barreiras. O ecossistema de softwares precisa crescer, o marketing internacional precisa melhorar, e o suporte para usuários fora da China ainda é limitado. Mas com o ritmo que a Huawei vem desenvolvendo, não é impossível imaginar um cenário em que o Harmony OS seja uma opção viável para PCs fora do território chinês, principalmente se continuar recebendo apps compatíveis com o Windows e soluções como o Wukong Image. Uma das maiores barreiras para qualquer sistema operacional novo não é só a compatibilidade ou o desempenho, é a confiança. E quando a gente fala de um sistema chinês, como o Harmony OS, esse fator pesa ainda mais. Existe um receio natural das pessoas de colocar seus dados e informações em uma plataforma controlada por uma empresa que vem de um país com regras e leis diferentes. E não é só com a China, esse medo vale para qualquer lugar. Muita gente pensa, será que vão coletar meus dados? Será que minha privacidade vai ser respeitada? O curioso é que essa desconfiança não é exclusividade dos sistemas orientais. Se a gente lembrar do caso do Edward Snowden, ele expôs documentos mostrando que o próprio governo dos Estados Unidos usava sistemas ocidentais para espionagem em massa, coletando dados de usuários sem que eles soubessem. E isso incluía até serviços que a gente considerava seguros. Ou seja, não dá para apontar o dedo só para um lado. A verdade é que nenhum sistema é 100% imune a abusos, seja ele feito na China, nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lugar. O que muda é o nível de transparência,
as leis do país de origem e, claro, o quanto o usuário entende e controla suas próprias configurações de segurança. O Harmony OS, por ser novo no mercado de PCs, ainda tem um longo caminho para conquistar essa confiança fora da China. Isso vai depender de auditorias independentes, parcerias internacionais e, principalmente, da experiência real dos usuários ao longo do tempo. No fim das contas, o que importa é termos opções. Quanto mais alternativas existirem, seja Harmony OS, Windows, Linux ou qualquer outro, mais competição, inovação e liberdade a gente tem para escolher. E quem sabe, no futuro, trocar de sistema seja tão simples quanto trocar de aplicativo no celular. Sem medos, sem preconceitos, apenas escolhendo o que funciona melhor para você. E aí, arriscaria usar um PC rodando Harmony OS hoje ou prefere esperar alguns anos para ver se ele realmente se mostra confiável no dia a dia? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.